Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, pedimos licença para entrarmos em tua casa, no teu local de trabalho, onde você estiver neste momento, com o programa ABC do Espiritismo. Como tínhamos anunciado na semana que passou, nós estamos hoje uma vez mais com o nosso querido amigo Arnaldo Costeira. Você que não acompanhou o programa passado e está nos acompanhando hoje pode perguntar assim: André, o programa de hoje é reprise? Alguns anos atrás eu vi o Arnaldo Costeira, aquele mesmo programa? Não. Neste ano de 2018, Arnaldo Costeira está realizando um ciclo de palestras aqui no Brasil, na região de Santos, na Baixada Santista, na região de São José dos Campos, que é o Vale do Paraíba, e aqui na região de Itapira. E sempre que ele tem a oportunidade de vir, ele se disponibilizou a participar do programa ABC do Espiritismo. André, quem é Arnaldo Costeira? É um militante espírita há mais de 40 anos em Portugal, dirigente e fundador da Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, já foi presidente da Federação Espírita Portuguesa, teve a oportunidade de realizar palestras em Portugal, congressos fora de Portugal. Aqui no Brasil já teve a oportunidade de visitar vários estados que compõem a nossa nação e uma vez mais está aqui conosco. E ele, gentilmente, todos os livros que ele publica, ele doa os direitos autorais para a associação que ele dirige e para o seu departamento editorial, Edições Elil. E antes dele falar do livro No Vulcão dos Preconceitos, que ele doou a sua edição, eu gostaria que Arnaldo Costeira saudasse o nosso telespectador. Pois é, com muita alegria que estou convosco hoje, outra vez, desde a semana passada, e esta alegria tem muito a ver com uma gratidão que eu tenho para com irmãos espíritas do Brasil, porque posso dizer que, de facto, foi com alguns irmãos aqui que eu aprendi muito sobre a doutrina espírita e, naturalmente, que me entusiasmei para me dedicar mais ao espiritismo. Antes de nós falarmos, Costeira, propriamente do livro No Vulcão dos Preconceitos, que foi publicado aqui no Brasil pela editora A Caminho da Luz, que é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade aqui da cidade de Itapira, no estado de São Paulo, como é que a mediunidade de psicografia entrou na sua vida? Você jovem, você já não tão jovem, você já era espírita, não era espírita? Como é que você teve contato com esta faculdade mediúnica em especial? Bom, eu nunca tive a ideia de ser médium de psicografia, nem de outro tipo qualquer. Eu realmente fui sempre apaixonado pelo Evangelho, sempre, desde... militei 30 anos no catolicismo e sempre fui um apaixonado por me deter, por me aprofundar sobre os ensinamentos de Jesus. E, naturalmente, quando entrei para a doutrina espírita, nem sequer imaginava que, por exemplo, eu pudesse ser capaz de dar passos. Achava que eu não tinha capacidade para dar passos, achava que eu era mais para falar, para conversar, para me debruçar sobre o Evangelho e partilhar com as outras pessoas o Evangelho. Desde o início da fundação da nossa associação, que eu, sem estar presente, fui empurrado para ser o presidente, desde há 41 anos, mas não tinha a presunção de ser nada especial dentro da doutrina. Havia os médios, havia os passistas, havia tudo isso, eu só ia apenas para falar. Mas é verdade que eu sentia sempre, desde longa data, que às vezes falava de coisas que eu não pensava, falava de assuntos que eu não preparava, que eu não tinha a ideia de iria falar ou não sobre isso. Lembrava-me sempre que do Evangelho há uma parte que diz: quando fores presente ao juiz, não te preocupas com o que vais dizer, porque o Senhor te intuirá a dizer aquilo que deves dizer no momento próprio. É assim um ensinamento que colhi do Evangelho. Mas é que eu vou falar de Jesus, falar da sua mensagem, e começava a falar, e naturalmente que as coisas se desenvolviam, às vezes sem eu imaginar, e ficava apenas surpreendido. É evidente que tinha uma grande paixão por escrever, sempre foi uma paixão que eu tive desde jovem por escrever, embora achasse que não era capaz de fazer uma poesia para ninguém. Tentava fazer para as namoradas quando era jovem, mas sei algumas coisas, tinha a pensar um bocado. E depois começou-me a surgir uma ideia muito curiosa. Às vezes saía do quartel para ir para casa, trauteava uma música, e depois no caminho tinha que parar de 200 em 200 metros para apontar as letras que vinham à cabeça sobre aquelas músicas que não tinham nada a ver com
com a parte espiritual. E então senti que realmente alguém me soprava os ouvidos, como é que aquilo se encadeava, a métrica e a rima da música. Mas nunca me pronunciei muito sobre isso. Eu acho que, a certa altura, quando me pediu uma filha para eu escrever um artigo sobre solidão, que andei ali quase um mês a tentar escrever sobre solidão, e um dia sentei-me uma secretária e escrevi um texto sobre a solidão. E quando foi apresentado publicamente numa palestra, esse texto, a certa altura, quer dizer, a seguir, quando houve trabalho mediúnico, eu fui chamado a uma sala, onde um espírito me disse, olha, põe nesse texto a palavra, e deu o nome. E eu disse, então, mas este não é, porque a história que tu escreveste é a minha história. Aí eu comecei a pensar que, de facto, essa ideia que eu tinha de escrever sobre isto, sobre aquilo, era uma ideia sugerida, não era propriamente uma ideia minha. Não sabia distinguir entre aquilo que era o consciente, ou aquilo que era o subconsciente, ou aquilo que era o inconsciente. Porque a mediunidade é consciente. Portanto, foi a partir daí que eu comecei depois a escrever, e surgiu a primeira história sobre aborto, porque era uma história encadeada em várias épocas. E a primeira história, que foi A Vidas na Encruzilhada, que eu escrevi, foi escrito por episódios. Depois encaixei os episódios todos e deu a história que o livro publica. E aí comecei a pensar, bom, então se calhar eu também tenho esse jeito para fazer psicografia. E comecei a, não sem ter alarde nenhum, eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou aquilo, não, mas escrever naturalmente, como que estivesse preocupado em que a mensagem chegasse a alguém que precisasse dela, chegasse a pessoas que sofressem nessa área. E foi aí que começaram a surgir outras ideias, até já depois de aparecer esta ideia de Fernando Pessoa no Vulcão dos Preconceitos, porque é ele, Fernando Pessoa, que está no Vulcão dos Preconceitos, não é? A história dele, que está no vulcão, quer dizer, ele é uma figura grada da literatura mundial, e de repente os preconceitos invadem-no, envolvem-no, e realmente ele vê-se quase na obrigação de dizer que sim, mas talvez, depois dizer que não, mas se calhar, e andar ali à volta de um processo que ele acaba por hoje vir a dizer o que é realmente, quando os seus companheiros da literatura achavam que era uma vergonha falar naquilo que ele realmente falava. Portanto, é neste sentido que surge depois também o livro de Fernando Pessoa, No Vulcão dos Preconceitos. Costeira, você já recebeu, mediunicamente falando, Fernando Pessoa, sua companheira que retornou para a pátria espiritual há vários anos, e outros espíritos mais. Qual que é a diferença? Ou você não sente a diferença em receber este para com aquele espírito? Como é que funciona este contato seu com os espíritos que usam a sua mediunidade para se comunicar conosco, através da escrita? A questão dos autores, das mensagens, a mim não me tem, digamos assim, não me tem assaltado, porque eu praticamente ouço a mensagem, eu encadeio a mensagem sem pensar, sem refletir, sem corrigir. Eu não corrijo nenhuma palavra, nem vírgulas, nem pontos finais durante todo o tempo em que eu escrevo. Portanto, a rapidez com que eu escrevo e o encadeamento lógico das ideias fazem com que eu tenha a obrigação de confiar naquilo que é. Houve uma altura que eu senti companheiros a desconfiarem, não é? A desconfiarem dos textos. E depois, quando eu assinava, por exemplo, um nome conhecido, um nome até muito... ou nomes muito referenciais, até em relação à história de Portugal, ou em relação ao movimento de caridade, etc., eu chegava ao final, quando era para escrever um nome encadeado na sequência do texto, e depois retraía-me. Porquê? Porque eu sentia que havia companheiros que começavam logo depois, têm a mania que... Então retraía-me. Um dia, quando escrevi o nome final que me surpreendeu, eu parei a meio do nome e disse assim, não vou pôr o nome. E senti claramente uma voz que dizia assim, não tens nada a ver com isso, que isso não é teu. Bom, eu escrevi. Mas depois de ler o texto, eu senti o choque vibratório, realmente, de um ou outro companheiro que dizia, pois, tem a mania de assinar coisas importantes, ou com nomes importantes. Mas é que é um processo natural, quer dizer, e isso faz com que eu tenha para mim, e acho que também devo a obrigação de dar conselho aos companheiros, não se preocuparem muito em receberem textos muito floreados, muito profundos, com palavras caras, assim, colocar no papel aquilo que temos que entender que é benéfico,
que é positivo, que vai ajudar, que vai socorrer alguém que está em aflição, alguém que está em sofrimento, porque se o Espiritismo é o consolador, ou consola ou não consola, ou não é Espiritismo. Essa é a grande realidade. E, portanto, as figuras vão surgindo às vezes com temáticas. Por exemplo, eu não tenho dúvidas, e aliás os meus companheiros que assistem a esses trabalhos de psicografia, eles vão tirar conclusões, dizer assim, pois esta personagem só pode ser fulano, não é? Por exemplo, qualquer entidade que vem falar sobre marinhagem, vem falar sobre enfim, descobertas, etc., naturalmente estão relacionadas com uma determinada entidade, não é? Ou se vem falar sobre a caridade, sobre o amor, sobre o carinho, é uma relação com outra entidade. Eu não posso pôr, enfim, rosas e pão e fome e caridade no nome do Infantão Henrique, mas posso pôr em nome da Rainha Santa, mas, digamos assim, uma mensagem autoritária, ou melhor, firme, determinante, de imposição quase da coragem. Eu não posso dizer que é a Rainha Santa, mas posso dizer que é o Infantão Henrique, ou no Álvares Pereira, outras entidades que nós conhecemos da história como sendo interventivas nessa mensagem de esperança, nessa mensagem de consolo e na mensagem, digamos assim, de reação. Quer dizer, não é assim, levanta-te e anda. Jesus não dizia, faça favor de se levantar, quer ver se consegue andar. Não, Jesus era imperativo. Faz, vê, anda. E, portanto, é essa diferenciação que me vai fazendo sentir que se a entidade é um determinado caráter, de outro caráter, se é de determinada personalidade ou de outra personalidade. Portanto, é isso que eu não me preocupo. Escrevo. Se as pessoas criticarem, criticam. Se as pessoas aceitarem, aceitam. Se a mensagem dá ânimo, dá consolo, dá esperança às pessoas, essa é que é a tarefa fundamental. Queridos amigos, estamos com Arnaldo Costeira, neste diálogo fraterno sobre a mediunidade. Ele é autor, dentre vários livros, do livro No Vulcão dos Preconceitos, em que ele doou uma edição para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e o seu departamento editorial, A Caminho da Luz, para que pudéssemos comercializar aqui no Brasil. E toda a venda do livro é destinada para as obras de ampliação do Núcleo Chico Xavier e também a confecção da pomadinha Chico Xavier, que fazemos aqui em Itapira e também realizamos em Viseu. Eu relembro que temos também um WhatsApp, que você pode entrar em contato conosco, que é uma novidade. O DDD é 19, porque é da região de Campinas, no estado de São Paulo. Se você estiver nos acompanhando de fora do Brasil, tem que colocar mais 55, que é o DDD, é o DDI do Brasil. O número é 19 99778 2794, como você está vendo na sua telinha. A sua mensagem ela é muito importante para que possamos gravar o seu número e diariamente você receberá notícias, vídeos, posts, fará parte do nosso círculo de amizade através do WhatsApp. Número 19 99778 2794. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior, em que eu deixo o meu carinho, a minha gratidão aos funcionários, à direção e a você, o nosso telespectador. Estamos com Arnaldo Costeira, que foi presidente da Federação Espírita Portuguesa, é dirigente e fundador da Associação Social Cultural Espiritualista da cidade de Viseu e hoje está aqui conosco no Brasil realizando um ciclo de palestras. Realizou na região de Santos, São José dos Campos e de Itapira. Costeira, até o presente momento, quantos livros já foi publicado da sua lavra mediúnica ou de estudos teus? Eu às vezes baralho-me com esse número. Eu creio que foram 7, mas é uma coisa, pronto, muito pouca, realmente relacionada talvez com aquilo que eu devia ter feito e que ainda não fiz. E vamos ver quanto tempo ainda terei para fazer mais alguma coisa. Mas penso que foram 7. Eu gostaria que você também, já gostaria de deixar agradecido em público, tanto o meu livro Poder da Liberdade, quanto o livro mais novo, que vai ser lançado agora em agosto, Passos de Luz. Quem recebeu o prefácio foi através da mediunidade
do nosso querido Arnaldo Costeira. O primeiro, o livro O Poder da Liberdade, João de Brito é o autor espiritual. E o segundo, do espírito de Maria Teresa Costeira. Costeira, como é que é você ter contato com a sua companheira que já está no mundo espiritual há tantos anos? Como é que é a saudade, quando ela está próximo, como ela dita uma mensagem? Como é que é o seu contato com ela hoje numa outra dimensão? Às vezes é difícil fazer a separação porque praticamente todos os dias, não é pelo WhatsApp, mas todos os dias nos sentimos mutuamente a presença, embora ela talvez com mais cuidado, porque está mais presente e pode se deslocar mais rapidamente, sem as interferências daquilo que é a matéria. Mas sempre foi uma ligação muito próxima. Aliás, é um pormenor curioso, quando nós nos conhecemos na capela de um casamento fortuito, e que para mim foi foi uma desilusão muito grande, que eu não queria nada de ir a esse casamento, porque tinha outras atividades mais diretas. E foi curioso porque ela depois revelaria que naquele momento em que trocamos o olhar à entrada da igreja, eu já cheguei atrasado, não é? E como já cheguei atrasado e afardado, e ela olhou de repente para trás, cruzamos o olhar e ela ouviu uma voz e disse: é ele que volta. O ele que volta, nós não tínhamos conhecido nesta vida. Ela vivia a 100 km, naquela altura corresponderia a 500 hoje, não é? Porque as estradas eram há 50 e tal anos, eram muito más. De maneira que aquela coisa é ele que volta, depois veio a despertar um interesse, uma curiosidade muito grande, ou uma ânsia de conhecer melhor as coisas, e viemos a poder concluir que afinal a nossa relação se perde já em séculos bastante longos na história, como aliás a doutrina espírita nos esclarece, nos informa nessa lei maravilhosa que é a reencarnação. Portanto, digamos assim, uma proximidade, é uma versão muito grande. E, portanto, não é de estranhar nas dificuldades e nas alegrias que essa proximidade entre nós seja muito grande. E, portanto, eu não tenho dúvidas sobre isso. Ela está mais presente, que pode estar mais rapidamente presente do que nós demorarmos 12 horas a chegar ao Brasil. Quer dizer, é muito mais rápido a presença dela junto a nós. Portanto, essa ligação é muito antiga. Aliás, posso dizer, por exemplo, neste livro, o Fernando Pessoa, ela teve uma intervenção como, digamos assim, como um carteiro, não é, que leva a mensagem, ou que leva o relatório ao destino, ou a carta à Gracia, como nós dizemos em Portugal, levar a carta à Gracia. Ela participou já perfeitamente nessa missão, que naturalmente eu teria que desenvolver, porque a história de Fernando Pessoa foi sempre algo que me espevitou a atenção e a curiosidade, e particularmente quando eu tomei nota de cartas que ele escreveu em vida, onde afirmava perentoriamente que era médium e também que era frequentador assíduo de uma casa espírita. Não era espírita porque assim confesso e ativo, mas era um frequentador e fundamentalmente era uma pessoa que buscava ajuda, buscava a libertação dos seus problemas, hipoteticamente chamados psicológicos ou de foro psiquiátrico, mas que eram problemas do foro espiritual, que aliás está na gênese da palavra, porque a psique é espírito ou alma, e portanto tudo que se relaciona com psique, psicologia, psiquiatria, psicoterapia, tem a ver com a alma, tem a ver com o espírito. E portanto esse conhecimento despertou-me entusiasmo para estudar. E é evidente que dentro do movimento espírita eu posso afirmar que foi um pouco contrariado quando tentei trazer à baila esse conhecimento, fui um pouco contrariado. Poderá não ter sido, enfim, por profundidade dos ensinamentos, mas talvez por prurido já, por influências espirituais que não pretendessem, não quisessem que nós introduzíssemos este tema Fernando Pessoa naquilo que é a doutrina espírita. E naturalmente que pensei escrever mais profundamente sobre isso, e quando me decidi a fazê-lo, o que surgiu foi uma outra metodologia, uma outra forma de escrever sobre essa figura. E eu sei que depois soube a seguir que foi ela que trouxe, por assim dizer, o livro. Ela trouxe um livro, quer dizer, ela trouxe o relato daquilo que eles fizeram em reunião para colocar, não digo um ponto final, que nada tem final neste particular, mas para pôr uma orientação definitiva naquilo que é um problema mediúnico com a grande figura que foi Fernando Pessoa, que não tem nada a ver com esses heterónimos, com esses personagens, mas tem a ver com a sua faceta mediúnica. E, portanto, o que ela nesse livro trouxe, por exemplo, algo que me foi despertado e foi revelado já depois, é que nessas reuniões que o livro relata,
estiveram presentes encarnados e desencarnados. Há espíritos que terão estado presentes já em desdobramento, porque estavam encarnados. E, portanto, terão participado nessas reuniões como espíritos encarnados. Qual é a fotografia dessa coisa? Eu não sei descrever muito bem, porque a ligação mantém-se ao corpo físico. Mas há figuras ali, provavelmente, como Camilo Castelo Branco, que terá estado nessa situação, de um desdobramento e de uma participação nessa reunião para esclarecer um problema candente, ou melhor, um aspecto muito importante e candente, que é a credibilização do trabalho mediúnico à sombra do espiritismo. Porque o trabalho mediúnico há para aí muita coisa, mas assim é coberto do espiritismo, é preciso ter algum cuidado nessa abordagem. E, portanto, ela foi realmente um elemento muito ativo, enquanto, por exemplo, participou mais de próximo na Vida da Encruzilhada, sobre o aborto, participou mais de próximo no Vem Comigo, que leva quase uma terceira edição, quase 4.000 exemplares para Portugal, é uma coisa impressionante, ou outras obras que ela trouxe, com o Labirintos do Ódio. Nesta ela trouxe, digamos assim, o resultado da reunião. Até porque nessa altura, quando a história se desenvolve, ela está encarnada ainda. Ela ainda estava encarnada. Portanto, a história começa, o desenvolvimento em 1970, ainda em pleno Estado Novo, em plena perseguição ao espiritismo, e todo o relato dessa reunião, com vários personagens, com Egas Muniz, foi Prémio Nobel da Medicina, o único Prémio Nobel da Medicina portuguesa, ou outras figuras como Sidónio Pais, o Antero de Quental, o Camilo Castelo Branco, o Mário de Sá Carneiro, um grupo de pessoas ligadas àquilo que foi a nova poesia portuguesa, que era, digamos assim, a tentativa heroica de transformar as descobertas, digamos assim, essa mensagem dos descobrimentos físicos, naquilo que é a mensagem das caravelas das novas naus, agora do espírito, a levar a mensagem do retorno à Europa, do cristianismo na sua pureza inicial. Portanto, ela tem uma intervenção muito importante nisso, como tem uma intervenção noutro livro sobre o Evangelho, não é? Sobre o culto do Evangelho no lar, em que, Caminhando com Jesus, em que ela, de facto, faz um acompanhamento muito próximo da preparação dos dias do Evangelho no lar, das mensagens do Evangelho, a sua interpretação, o seu comentário. Portanto, é realmente uma figura que está muito perto. Dizer assim, todos os dias está perto, está perto. Eu recordo-me que uma ocasião, quando eu fazia o Jornal Espírita, naquela coisa inicial, de estar a usar palavras, letras de calca, a fazer os títulos, não havia computadores e tal, e de uma noite, às 4 da manhã, quando eu estava a preparar numa sala, a entrar a minha sogra, a sair a chorar, às 4 da manhã, a correr, eu perguntar o que é que se passava, e ela acabar por revelar que quando entrou na sala, sentada ao meu lado, enfim, a acompanhar-me a fazer aquele trabalho do Jornal Espírita, da montagem, do grafismo, estava ela sentada como se estivesse a envolver-me e dar-me força, digamos assim, espiritual, porque eu passava 2 dias sem dormir e tinha de sair da montagem para o quartel, era só fardar-me e sair para o quartel, e é como se nada me tivesse acontecido, ou se eu não tivesse estado 48 horas sem ir à cama ou sem dormir. E realmente era essa certeza de que, precisando de força ou precisando de energia, ela estaria ali para me envolver e dar essa ajuda. Vamos falar um pouquinho, Costeira, nós temos apenas 4 minutos, o Paulo já está nos anunciando, e eu quero, num outro programa, aproveitar a sua vinda aqui ao Brasil para conversar um pouquinho mais sobre isso. Como é que tem sido a sua experiência, não digo em ser o primeiro, mas em ser o segundo, português mesmo, a traduzir a obra de Allan Kardec para o português de Portugal. Como é que está sendo essa experiência? Eu tive algum conhecimento do francês, porque tive 5 anos de francês nos meus estudos, mas não tinha, digamos assim, uma experiência da língua francesa assim que me permitisse fazer uma tradução de textos, ainda por cima, textos à época, de uma segurança e de uma profundidade muito grande da escrita de Kardec, da escrita do professor Rivalho, porque é evidente o francês, o espanhol e o português e o italiano têm a mesma raiz, não é? O latim, mas ele escreve com um rigor e com uma perfeição impressionante. E evidentemente que, quando eu me balancei a fazer a tradução do francês, eu quase que precisava de ter o dicionário ao lado, para ir confirmando, mas há frases idiomáticas, há frases de conjunto. E então, quando eu comecei a fazer essa tradução, acabei por, a certa altura, me dar conta de que eu já tinha escrito aquilo antes. Há muitas vezes voltei atrás e disse, não, eu já escrevi isto, a ver se tinha escrito. Mas depois acabava por não ter nada,
era, quer dizer, tudo novo. E eu então pensava e tenho essa certeza, que durante o sono me levavam a fazer a tradução desdobrada, em espírito, porque depois eu, quando traduzia diretamente do francês, das edições de Kardec para o português, quer dizer, aquilo saía quase com uma normalidade, às vezes precisava de confirmar apenas o tempo de um verbo ou alguma palavra para esclarecer, que tem às vezes, as palavras têm às vezes significações diferentes. E realmente foi uma experiência muito grande e tem sido. Estou a traduzir a 4ª obra, que é a Gênese, não é? Da 2ª edição de Kardec, e realmente tenho notado que às vezes já pequenos pormenores de linguística que nas obras que a gente tinha têm algumas alterações. Portanto, tem sido uma experiência muito importante e que me levou determinadamente, não me abalanço ainda a dizer que vou traduzir a Revista Espírita, mas que a tentar fazer uma tradução de todo o Pentateuco. Isso é a nossa preocupação fundamental. E você que está nos acompanhando da TV Mundo Maior, quando o Costeira diz que está traduzindo da 2ª edição, é da época que Kardec ainda estava encarnado. Não é a 5ª edição que nós conhecemos atualmente, que foi aquela que alguns anos depois de desencarne de Allan Kardec foi publicado pela Sociedade Anônima, que foi a dirigente de todos os livros publicados por Allan Kardec. Costeira, estamos encerrando o programa, gostaria que você despedisse do nosso telespectador. Eu queria dizer da minha alegria de ter estado convosco, ter estado a partilhar alguns conhecimentos, poucos, evidentemente, da minha experiência de 41 anos, e que realmente é a gratidão, porque muito daquilo que eu sou hoje como espírita devo a companheiros daqui deste lado do Atlântico que me ajudaram, que me ensinaram, que me impulsionaram para determinadamente abraçar a doutrina de Jesus. Então a todos um nosso abraço muito fraterno. Queridos amigos, estamos encerrando mais um programa ABC do Espiritismo. Agradecemos ao nosso querido Arnaldo Costeira e a você, o nosso telespectador. Um beijo no coração de todos. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.